né, que começa a usar o produto para perder peso, eu sempre fui muito magro. E quem me apresentou o negócio, como a Noemi falou, foi o Davi Menezes, né? Então ele estava precisando perder peso na época, ele tinha quase 100 quilos, tá? Precisando perder muito peso. E ele chegou para mim com a ideia da gente fazer Herbalife, dizendo que o produto era um produto fantástico e que ele ia perder peso e tudo mais. Vocês estão vendo aí pela foto da esquerda, né? A foto que eu tô de branco, que realmente eu era... o pessoal daqui de Fortaleza disse que eu estava em uma situação perigosa, né? Estava assim, tipo, em estado de abandono. Mas era um negócio meio cruel. E assim, eu não vi muita possibilidade, muita perspectiva do produto para mim, porque a gente não sabia nada. Imagina, em 1995 não existia nem internet direito, quanto mais o nível de informação que a gente tem hoje. Mas aí a gente teve a oportunidade de viajar para São Paulo, né? Fomos para lá para participar de um treinamento. Era uma espécie de STS, porque na época nem o STS existia ainda. E era um STS, era uma espécie de STS, né? Um treinamento de 2 dias, mas voltado para supervisores naquela ocasião. E aí teve treinamento de produto, tinha médico já trabalhando com a Herbalife naquela época, e foi onde eu descobri que o produto funcionava para ganho de massa, né? E eu sempre quis ganhar massa muscular. Sempre foi complicado isso para mim. Eu era aquele magrinho que comia e não engordava. E esse talvez seja um dos maiores problemas desse tipo de pessoa, né? Que come muita porcaria, porque sabe que não vai engordar, e acha que essas porcarias não vão fazer mal, não vão ocasionar nenhum problema. Então, nessa situação que eu estava aí, eu pesava 60 quilos e tinha 27% de gordura. Isso há 23 anos atrás, pessoal. Então, se você pensar, há 23 anos atrás eu tinha 20 anos de idade. Tinha 27% de taxa de gordura. Então, eu era o que você pode chamar de falso magro, né? Em inglês chama skinny fat. Era um cara magro, mas com alta taxa de gordura, né? Tem um termo mais técnico para esse fenótipo, vamos dizer assim, chama-se TOFI, TOFI, Thin Outside, Fat Inside, que seria magro por fora, gordo por dentro. Esse é o termo que se usa tecnicamente para isso. E eu não estava bem de saúde, eu não estava bem de visual, né? Dá para vocês verem isso aí bem claramente. Eu sou eternamente grato à minha esposa porque se apaixonou por mim assim, né? Então, ela realmente me ama. Não é não, Kirsi? Então, eu ganhei até hoje 21 quilos de massa magra. Eu reduzi a minha taxa de gordura de 27% para 14%. Essa é minha esposa, né? Esse foi o primeiro resultado dela. Ela tinha, quando a gente começou a namorar, eu tinha 18, ela tinha 16. Quando a gente começou na Herbalife, ela tinha 18 e eu tinha 20, né? A gente começou a namorar bem cedo. A gente já está junto esse ano, faz 25 anos que nós estamos juntos. E ela perdeu esses 10 quilos logo nos primeiros 45 dias. Foi uma coisa, assim, muito legal para ela, porque ela sempre foi uma pessoa boa de prato, entendeu? Aqui na casa dela, eu estou na casa da minha sogra agora, e aqui o pai dela comprava, em média, 30 a 40 pães carioquinhos por dia. Muito. Só a Virgínia comia 6 no café da manhã, pra vocês terem uma ideia. Ela comia muito pão carioquinha e tinha dificuldade de manter o peso. É óbvio, né? Você perde peso e come 6 pães carioquinha por dia, não tem como manter peso baixo. E nessa época, como ela começou a substituir o café da manhã, ela conseguiu manter o peso por bastante tempo, até que veio as gravidezes, né? E ela ficou como essa foto da esquerda, que vocês estão aí, depois de dois filhos, né? O nosso mais velho tem 13 e o nosso mais novo tem 7. E ela ficou com 12 quilos acima do peso no final das contas, né? Hoje ela tem, nessa foto, vai ser uma das últimas fotos que ela tirou, ela tem 40 anos de idade, 2 filhos, né? E, assim, eu sou meio suspeito para falar da minha esposa. Sou perdidamente apaixonado por ela, mas eu nunca vi a minha esposa numa forma tão boa como ela está hoje. E ela, assim, na academia é a musa inspiradora das meninazinhas de 20. Então, pra gente, isso é muito legal, porque permite que a gente tenha não só uma penetração legal no meio da academia, naquela galera que treina e tudo mais, mas permite que a gente tenha uma visibilidade muito boa, entendeu? Então, esse é um dos pontos que eu queria abordar aqui. Não tem nada a ver com treinamento especificamente, mas tem a ver com você estar se reinventando o tempo todo, de você estar tendo o seu resultado o melhor possível, entendeu? E a gente está em busca disso o tempo todo, né? Hoje, uma das coisas que a gente busca muito é essa questão do resultado.
né? E assim, o resultado não significa você passar 3 horas na academia, não significa você fazer dieta restritiva e se matar, né, de fome ou qualquer outra coisa do tipo. Significa você usar os produtos da forma correta, você pensar fora da caixa, você resistir às tentações e você está cada vez melhorando mais o seu resultado, né? E não estancar, essa que talvez seja a parte mais importante. A gente vê muito pessoas que precisam perder 50 quilos, vou pegar um exemplo assim, exorbitante, né? A pessoa que precisa perder 50 quilos e ela perde os primeiros 30 e se sente maravilhosa. E é normal isso, você se sentir bem quando você perde 30 quilos, mas ainda faltam 20, tá entendendo? E aí a pessoa perde os 30, falta 20 quilos, e aí ela começa a dar uma relaxada, porque vem uma cervejinha aqui, vem uma cervejinha acolá, né? E aí a pessoa recupera 5, daqui a pouco recupera 10, e aí é como falaram lá na extravagância, a foto de depois dela tá igual a foto de antes, com uma diferença, ela ficou mais velha. Aí fica complicado de você lidar com isso. E hoje, pessoal, é assim, deixa eu ver como é que eu coloco isso para vocês. A visibilidade da Herbalife está cada vez maior. Com o lançamento que nós tivemos agora do colágeno, a visibilidade da empresa vai estar gigantesca. As pessoas vão cada vez mais olhar para a gente. Eu não sei quem de vocês já começou a vender colágeno, mas o primeiro pedido que eu fiz já acabou hoje, certo? Eu vendi 5, 6, 7, 8 colágenos de segunda-feira para cá. Tá? Muito rápido, sai muito rápido. Esse produto é um produto absolutamente um abre portas incrível. Se você tem EVS, é só fazer degustação no EVS que você vende o produto. É impressionante. Então, como a nossa visibilidade está aumentando, a gente não pode mais ser, e a Noemi vai concordar comigo que ela tem um passado científico, né? Que ela é bióloga. Então, a gente não pode ser mais um Zé Doidinho da Herbalife. Tá entendendo? Porque hoje pensa o seguinte, hoje quando você vai ao médico ou quando você acompanha alguém indo ao médico, as pessoas hoje sabem mais sobre determinado problema do que o próprio médico. Porque elas têm acesso à informação. E se a gente da Herbalife não tiver, pelo menos nessa altura, a gente vai ficar para trás no mercado. Por quê? Porque as pessoas estão querendo atenção, estão querendo carinho, mas elas estão querendo informação também, né? Então eu acho que faz parte desse processo você estar bem, né, fisicamente bem, você está fisicamente na sua melhor forma e se reinventando o tempo todo, mostrando que você está evoluindo. Essa evolução é fundamental, né? Então, antes da gente começar a falar sobre o tema que a gente vai conversar hoje, que é justamente a forma que você tem de transformar o corpo e nunca mais ter nenhum tipo de problema relacionado com peso e poder passar isso para os clientes. Essa é a parte mais importante, né? Porque fica só com a gente, não tem graça. O bom é quando passa para o cliente. Então, eu gosto sempre de passar isso aqui porque é um aviso, né, que faz com que as pessoas percebam que cada pessoa é um indivíduo, né, e a gente deve estar atento a isso aí. Então, hoje eu vou passar para vocês algumas informações que são totalmente baseadas na minha experiência, né? Então, o que você vê aqui, que você achar que é legal para você, experimenta, vê se funciona. De repente, você passa para os seus clientes. O que você vê que não é legal, que não funcionar com você não precisa fazer, tá? Não são recomendações. A Herbalife, ela sempre foca nessa questão de você consultar um médico, um nutricionista, se você vai começar um programa de dieta e se você vai começar um programa de exercício físico, que você consulte um educador, um avaliador físico, um professor de educação física. Essa é uma das outras coisas que a gente sempre conversa aqui. A Noemi, que já participou aqui em eventos nossos, ela sabe disso. A gente sempre trata essas questões profissionais de uma forma muito séria. Primeiro, a gente fala de alimentação, depois a gente fala de exercício, por último a gente fala de suplementação, e é aqui onde entra a Herbalife. E por que a gente coloca alimentação e exercício físico antes? Por 2 motivos. Primeiro motivo, porque o nome já está dizendo, Herbalife é suplementação. Ela não é um produto que vai substituir uma boa alimentação ou que vai substituir exercício. Ele vai suplementar. E a segunda razão é porque nós queremos tanto os nutricionistas e os nutrólogos, quanto os professores de educação física a nosso favor. Então, se a gente trabalha com eles, colocando eles em primeiro plano, adivinha o que vai acontecer? Reciprocidade, parceria, né? Então, a gente tem isso de volta para a gente com os nutricionistas e os médicos, todos trabalhando junto com a gente, né? Então, a gente cuida muito disso aí. E as informações aqui que eu vou passar para vocês, tudo está com a fonte para vocês poderem
ter acesso a essa informação, o original, e a partir daí vocês usarem se vocês acharem adequado, tá? Então, vamos falar, deixa eu só tirar a apresentação para tirar esse risco que fizeram aqui e botar de novo. Pronto. É porque às vezes o pessoal vai mudar no celular e sem querer risca. Não tem problema. Pronto. Então vamos começar falando um pouquinho sobre essa questão do gasto energético, tá? O gasto energético da gente, a maior parte do nosso gasto energético, que é o que a gente chama de metabolismo basal, de 60% a 75% das calorias que nós gastamos durante o dia, elas são gastas no nosso metabolismo basal. O que é o metabolismo basal? Basal vem de base, é o metabolismo mínimo que a gente tem. Imagina que você vai passar o dia todo dormindo, né? Para algumas pessoas seria a glória, né? Imagina que você vai passar o dia todo dormindo, a quantidade de calorias que você vai gastar dormindo é aproximadamente o teu metabolismo basal. É o que vai precisar fazer, é o que vai precisar ser gasto, independente de você comer ou não, independente de você se exercitar ou não, o teu coração não vai parar, os teus rins não vão parar, o teu fígado não vai parar, o teu cérebro não vai parar. Então, existe esse gasto obrigatório de 60% a 75%, dependendo da circunstância, tá? A outra parte do gasto calórico, ela vem da atividade física. E quando eu coloco aqui atividade física, eu não estou falando de exercício, tá, pessoal? Eu estou falando de atividade física. O fato de eu estar aqui conversando com vocês, gesticulando, falando, é atividade física, tá? Exercício físico é outra história. É quando você coloca esta atividade física com um foco determinado de melhorar o teu desempenho, melhorar a tua performance, melhorar a tua composição corporal, ok? E a outra parte do gasto, né, do gasto energético a outra parte do gasto energético é exatamente a energia que a gente gasta, a ação dinâmica específica do alimento. Nossa, passei demais. A ação dinâmica específica do alimento, pessoal, ela nada mais é do que o gasto energético que nós temos quando a gente quando a gente precisa digerir o alimento, certo? Isso é o que a gente chama de ação dinâmica específica. Eu vou descrever cada um desses termos agora para ficar mais tranquilo para vocês, tá? Então, observa aí essa torta, né? 60% a 75% é metabolismo basal, 15% a 30% atividade física e 10% ação dinâmica específica do alimento, tá? Então, já a gente vai precisar voltar para essa informação. Então, é importante que vocês estejam cientes dessa informação. Anota aí. Vamos lá. Então, o que é a taxa metabólica basal? É a energia necessária para manter as funções vitais. Essa taxa metabólica que vocês estão vendo aí, essa imagem, é a imagem de um espirômetro, ou calorímetro também chamado, o que é que ele faz? Ele mede a quantidade de gás carbônico que é colocada para fora e, baseado na quantidade de gás carbônico, ele te diz quanto é o teu metabolismo basal, certo? Então, esse é uma análise de metabolismo basal que te dá uma medida exata. Mas você pode ter uma medida aproximada, e essa medida aproximada é dada pela nossa balança de bioimpedância que todos nós utilizamos no nosso dia a dia, né? Então, eu não sei, esse é o modelo que vocês usam aí, Kilzia? É esse modelo, né? É um modelo, acho que é mais ou menos padrão, né? É um modelo mais em conta e lembrando que, pessoal, essa balança de bioimpedância, ela tem uma série de características importantes na hora de você medir, de você fazer a avaliação da pessoa. Tanto é que o Dr. Nathaniel recentemente publicou uma série, acho que são 7 vídeos que ele publicou no Instagram, falando dos pré-requisitos que são necessários para você ter uma avaliação de bioimpedância o mais correta, né, o mais próxima da realidade possível. Então, vale a pena dar uma olhada no Instagram dele lá. Tem esse vídeo, está lá postado para vocês poderem ver. E na avaliação de bioimpedância, tem uma coisa que eu já queria, de antemão, não sei se vocês estão usando esse material, mas surgiu, na época que começou esse processo de avaliação de bioimpedância, surgiu uma ficha de avaliação de bioimpedância. Vocês devem lembrar disso, né? E essa ficha tem alguns dados equivocados, tá certo? Depois eu posso mandar para a Noemi e para a Kilzia a versão com os dados corretos. Que dados são esses? Essa é a ficha que a gente usa aqui em Fortaleza, tá? Quais são os dados que estavam equivocados? Os dados que estavam equivocados eram
os dados relacionados à gordura visceral. É isso que vocês têm aí no Piauí, Kilzer? Essa classificação de gordura visceral? Essa classificação de gordura visceral é a classificação que está no manual da balança, tá? Não foi invenção da cabeça de alguém, não. É a que está no manual da balança. Onde está na ficha, Henrique? Mostra aí pra gente. É o terceiro quadrado. Deixa eu ver se eu consigo... Estão vendo? Opa! Deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo tá aqui, ó. Vocês estão vendo? Eu marquei aqui com uma setinha. Sim. Certo? Aqui, ó. Tá? O nosso... Então, até 4, que é normal, acima de 4, 9 já é alto no meu. Isso é invenção, tá, Kilzer? Isso aí, essa ficha eu não sei de onde foi que ela surgiu, tá? Mas são dados que estão equivocados, porque assim... Mas é só essa parte da visceral, né, que está errada. Só essa parte da visceral, tá? Eu posso mandar esse modelo para vocês em PDF, para vocês poderem duplicar na organização de vocês, tá? Beleza. Porque a gente tirou esse material do próprio manual da Omron, entendeu? Da Omron 514. E esses valores, eles variam de balança para balança. É normal eles variarem de balança para balança que eu estou falando, em termos de marca, tá? Porque você sabe que tem uma outra marca chama Tanita. Né? Essa marca Tanita é uma marca muito boa, inclusive, ela tem outros valores. Então, você vai encontrar já valores mais adaptados para ela. Por quê? Porque essa questão de medida de gordura, de medida de músculo, gordura visceral, ela tem uma variabilidade muito grande, porque essas balanças que nós usamos não são balanças de uso profissional. As balanças de uso profissional, que você fica em pé, em cima, e tem os contatos nas mãos, elas custam entre 30 e 35 mil reais, as balanças de bioimpedância, certo? Então, normalmente fica só no consultório do nutricionista, do médico, que tem dinheiro para comprar, né? Ainda tem mais isso. Então, essas são um pouco mais exatas. E assim, mesmo essas não são tão exatas quanto o DEXA. O DEXA é um sistema super caro, uma máquina de DEXA custa mais de 100 mil reais, que mede a gordura, a quantidade de gordura de uma forma muito mais exata, tá? Então, aqui, isso só pode ficar claro para, de repente, a gente não estar usando uma coisa que não tem nada a ver, né? Quanto que está medindo aqui de normal? Não aparece o número ali, normal, alto e muito alto. O nível normal é menor do que 9, menor ou igual a 9, o nível alto é entre 10 e 14, e o nível muito alto, maior ou igual a 15. Ah, tá. Essas são as medidas da própria Omron. Isso aí tem muito a ver, por exemplo, com quando foi que eu comecei a questionar esse tipo de informação. Porque eu comecei a ver o meu resultado. Tá entendendo? Meu resultado, hoje eu tenho 6 de gordura visceral. Tá? 6, 7. Depois da extravagância foi 7. Mas normalmente entre 6 e 7. E naquela tabela, eu estava com um nível de gordura próximo do alto. Tá entendendo? Estava acima do normal, não estava legal. E aí eu digo, pô, como é que eu vou conseguir baixar a gordura visceral se eu já estou com 14% de gordura? Tá entendendo? Então eu comecei a me questionar isso aí. Aí eu fui ler o manual e encontrei uma tabela que não tem nada a ver com aquela tabela. Certo? Foi aí onde eu vi que a gente estava... É uma coisa que a gente precisa ter ficar muito atento. Nossa, temos que mudar tudo, então. Pois é, quando a gente perpetua a informação. Não sei se vocês conhecem aquela historinha de que a mãe foi... A menina foi fazer um peru, né? E aí cortava um pedaço do peru para poder fazer o peru ou a coxa, sei lá o que era. É a cabeça do peixe, Henrique. A cabeça do peixe, a cabeça do peixe. Eu escutei essa história com tanto bicho que eu nem sei mais. Foi a cabeça do peixe. E aí a filha dela perguntou, por que você corta a cabeça do peixe? Aí a mãe disse, nossa, não sei por que é. Minha mãe que me ensinou assim. Aí foi perguntar para a avó, foi perguntar para a bisavó. Aí quando chegou quem criou a receita, ela cortava porque ela tinha uma assadeira pequena. Né? Quer dizer, ela cortava porque tinha uma assadeira pequena, não fazia nenhum sentido a mulher ter uma assadeira grande e continuar cortando a cabeça do peixe, né? Então, o que acontece? A gente, às vezes, pega uma informação que a gente supõe que seja uma informação correta e passa adiante, né? E
não se questiona de se realmente é uma informação correta. E isso é uma coisa que pode já ocasionou problemas. Por exemplo, essa semana eu passei essa mesma ficha para o pessoal de Natal. Por quê? Porque o cara foi fazer uma venda. A gente tem um grupo o grupo chama Ciência da Nutrição. É só profissionais de saúde, né, médicos, enfermeiros e nutricionistas, e quem está estudando, quem é acadêmico dessas áreas. E eu estou nesse grupo. E aí o cara passou essa informação. Era um professor de educação física do Rio de Janeiro, que estava nesse grupo. Ele disse, cara, eu fui fazer a avaliação, a gordura da mulher deu 9, na tabela que eu tenho disse que ela estava com a gordura alta, mas ela foi pesquisar, olha só, ela não é cientista, não é da área, ela foi pesquisar e viu que a gordura dela estava normal e veio me questionar dizendo que eu estava querendo empurrar o chá para ela. Olha que interessante. E ele veio com esse questionamento no grupo. Aí eu disse, putz grila, ele está usando a tabela que não tem nada a ver, a tabela que não existe. Até porque não existe nível 0 de gordura visceral. Se você tiver com nível 0 de gordura visceral, você está morto, porque a gordura visceral ela é fundamental. É ela que cola. Mas que maravilha saber que a minha gordura visceral está normal. Ela não sai do 7, a danada. E eu falava, ai meu Deus, quando que ela vai chegar em 2? Nunca. Eu já vi gordura visceral de 2, já vi. O cara era dessa finura, precisava ganhar 30 quilos de tão magro que ele era. Tá entendendo? Então nunca vai chegar. Então, e a gordura visceral, pessoal, ela conecta os órgãos por dentro do abdômen. Sem gordura visceral, teus órgãos ficam soltos, sem conexão. Isso não pode acontecer. Que interessante. Certo? Então a gente tem que ter gordura visceral. O que a gente não pode ter é gordura visceral muito alta, porque aí a gordura visceral, em excesso, ela funciona como uma esponja para toxina. E aí essas toxinas vão ser liberadas no sangue e você vai ter muitos problemas. Além, é uma gordura que a gente chama de gordura ectópica, né? Uma gordura fora do local original onde ela era para ela estar. Certo? Então fica aí a dica. Kilze, anota aí para tu me pedir pelo WhatsApp, para eu lembrar de mandar para ti, tá? Então vamos lá. O que é que agora... Então nós vimos o metabolismo basal, vamos ver agora a ação dinâmica específica dos alimentos, tá? Vocês estão vendo aí nas 3 imagens, carboidrato é a primeira imagem, a imagem do meio, gordura ou lipídio, e a imagem da ponta, proteína, né, da ponta direita, tá? Então, o que é que nós temos aí? Se eu pegar o carboidrato, né, e colocar no calorímetro, que é um instrumento de laboratório que mede a quantidade de calorias que tem determinada substância, se eu pegar carboidrato puro e colocar no calorímetro, o calorímetro vai medir 4 calorias para cada grama de carboidrato. Se eu pegar a gordura pura, ele vai medir 9 calorias para cada grama de gordura. E se eu pegar a proteína pura, ele vai medir 4 calorias para cada grama de proteína. Certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês se desmutam e podem interromper, tá certo, pessoal? A gente tem... Aqui você falou que eu posso ficar aqui até 7 horas da noite, então eu tô tranquilo aqui. Eu tô tranquilo aqui pra gente bater um papo, tá? Agora vamos lá. Isso aqui é no calorímetro, fora do corpo, medido em laboratório. Quando eu como um alimento, tem 2 coisas importantes. Primeiro, eu nunca como uma proteína ou um carboidrato ou gordura isolado, a não ser em situações muito específicas. Mas, via de regra, eu como tudo misturado. Então, isso já tem um impacto diferente. Mas o impacto que eu quero citar agora é que cada um desses macronutrientes vai ser digerido e eles precisam de uma energia para poder ser digerido. Então, quando você analisa a ação dinâmica específica do alimento, por exemplo, o carboidrato tem 7% de ação dinâmica. Isso significa que das 4 calorias que ele gera, 7% eu vou ter que colocar para poder digerir o carboidrato. Então, na prática, ele não tem 4 calorias. Na prática, quando eu falo dentro de mim. No caso da gordura, 12%. Ou seja, 12% das calorias da gordura é a energia que eu tenho que colocar. É como se eu tivesse que fazer um depósito de 12% para depois tirar as 9 calorias. E no caso da proteína, olha só que fantástico. 30% das calorias das proteínas não são absorvidas porque é um gasto energético que eu tenho que ter. Então, na prática, quando eu como alimentação, quando eu faço uma refeição, os carboidratos vão me render 3,72 calorias, as gorduras vão me render 7,92 calorias
E as proteínas, que eram para render 4, olha só vão me render 2,8 calorias. Então isso é fantástico, porque só por aqui você já tem uma ideia de como é que você pode mexer para gastar mais energia. Já dá para ter uma ideia? É só eu aumentar o quê na minha alimentação? Proteína. Se eu aumentar a quantidade de proteína, eu aumento a ação dinâmica específica do alimento. Por quê? Porque é o nutriente que necessita de mais energia para ser digerido. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos entender essa questão da balança energética. Uma coisa importante, pessoal, é o seguinte. Calorias são muito importantes do ponto de vista nutricional, mas elas não são a única coisa que existe. Porque senão, você poderia pensar assim, então eu posso emagrecer comendo chocolate todo dia. Eu posso emagrecer comendo churros. Vamos pensar aqui em churros, né, que todo mundo gosta. Né? Pode. Se você pensar somente em calorias, você pode até emagrecer comendo churros. Você vai, sei lá, vamos imaginar que você gaste 2.000 calorias e você coma 1.000 calorias de churro por dia. Você vai emagrecer. Mas vocês acham que a pessoa vai emagrecer com saúde? Não. Claro que não. Certo? Então, calorias são importantes, mas não são a única coisa que você deve levar em consideração na hora que você vai emagrecer, na hora que você vai perder gordura. Então, aqui nesse momento, eu quero mostrar só a questão das calorias, tá? Então, o que é que nós temos aqui? De um lado, nós temos a nossa alimentação, que é a nossa ingestão calórica, ou seja, o que nós comemos de caloria. Do outro lado, né, a nossa entrada. Do outro lado, o que é que nós temos? 60 a 75% é o metabolismo basal. A atividade física corresponde a até 30% e a ação dinâmica específica do alimento corresponde a 10%. Se eu tiver desse jeito aqui, ou seja, a minha entrada de calorias estando igual à minha saída de calorias, nesse momento eu mantenho o meu peso. Mas atenção, eu posso manter o peso e engordar. Isso aqui precisa ficar claro. Se eu estiver comendo a mesma quantidade de energia que eu gasto, eu estiver comendo de churros, chocolate, bombom, sanduíche do McDonald's, batata frita. E por aí, batata frita, certo? Se eu estiver comendo a mesma quantidade de calorias, eu vou manter meu peso. Mas o que é que eu estou comendo de menos nessa dieta? Proteína. E se eu comer pouca proteína, o meu corpo não armazena proteína. Certo? Então, se eu comer pouca proteína, o meu corpo, como não armazena proteína, toda a proteína que eu tenho dentro de mim é uma proteína que é estruturalmente funcional. Ela está funcionando para alguma coisa. Se meu corpo come pouca proteína, o que é que vai acontecer? O corpo vai destruir parte da proteína que eu tenho na minha estrutura para poder utilizar nos outros processos. Então, eu vou canibalizar as minhas próprias proteínas. Certo? E se eu canibalizar minhas próprias proteínas, o que é que vai acontecer com o meu peso? Meu peso vai se manter igual, porque eu estou gastando 2.000 e comendo 2.000. Mas como eu estou perdendo músculo, perdendo colágeno, que é a principal proteína do corpo, o que é que vai acontecer? Eu estou aumentando a minha taxa de gordura. Mantendo o peso, mas engordando. Certo? Então, nosso objetivo qual é? É perder peso, se você quiser emagrecer. É ganhar peso, se você for como eu. Mas ganhar peso na forma de gordura e perder peso ou emagrecer ganhando massa magra e não perdendo essa massa magra. Henrique, por que eu preciso ganhar massa magra? Porque a nossa massa magra ela cai na medida que a gente envelhece. Depois dos 30, 35 anos, a gente começa a perder massa magra, certo? Mas nós temos como reverter esse processo, como evitar essa perda. É isso que a gente vai conversar agora. Então, vamos lá. Como é que ocorre o efeito sanfona? Como é que funciona essa questão do efeito sanfona, tá? E esses dados aqui, todos foram tirados do manual da própria balança de bioimpedância. Olha que legal. Então, vamos lá. Aqui tem um gráfico, tá certo? Deixa eu passar para cá. Pronto. Aqui tem um gráfico e 2 gráficos. Vocês estão vendo aí um gráfico mais gradual, em amarelo, e um gráfico mais abrupto, em laranja, né? Então, primeira dieta. Essa dieta laranja foi uma dieta de restrição alimentar. A pessoa literalmente parou de comer. Certo? Então fez, sei lá, fez uma dieta onde ela parou de tomar o café da manhã, ou se ela não tomava café da manhã, ela diminuiu drasticamente aquilo que ela comia. Sabe aquelas dietas que o pessoal faz assim? Almoço, uma folha de alface com 2 castanhas.
né? Merenda da tarde, papel celofane da bolacha creme cracker, né? À noite, toma um suquinho de limão, pronto. Essas dietas malucas, né? Como, por exemplo, uma dieta que teve muito na moda e que, graças a Deus, não pegou, que é aquela dieta do beta-HCG, vocês já ouviram falar? Uma dieta que o cara, que era passada por nutricionistas, ou, desculpa, endocrinologistas, onde a pessoa usava hormônio beta-HCG, o hormônio da gonadotrofina coriônica, que é o hormônio que a mulher produz quando está grávida. Então, nessa dieta, o programa era o seguinte: você usava o beta-HCG e fazia uma dieta de 500 calorias por dia. Pergunta: você emagrece por causa do beta-HCG ou por que você está fazendo uma dieta de 500 calorias? Claro que é uma dieta de 500 calorias. Para que o beta-HCG? Porque o beta-HCG era para o médico ganhar dinheiro, entendeu? Então, quer dizer, 500 calorias é muito pouco. Você quer ver uma pessoa, como é que ela fica comendo 500 calorias? Basta você botar no Google, bota aí no Google, campos de concentração Alemanha nazista. Você vai ver um bocado de gente que comia menos de 1.000, 1.500 calorias. Imagina 500, tá? Então, uma perda muito abrupta de peso, ela perdeu 10 quilos, mas aí afetou a massa magra, né? Que é o que nós estamos vendo na figura. Se você observar, ela perdeu 7 quilos de músculo e reduziu só 3 quilos de gordura, tá? Agora, e quanto tempo ela fez isso? Se vocês observarem, aqui embaixo, no gráfico, vocês têm aí a escala de tempo, tá? Então, foram 2 meses, né? 2 meses e um quebradinho, para essa pessoa perder, 3 meses no caso, para ela perder 10 quilos com uma dieta muito abrupta. Agora, o que acontece quando a pessoa faz uma dieta um pouco mais tranquila? O que é uma dieta mais tranquila? Uma dieta sem restrição, né? Sem restrição calórica exagerada, onde você substitui 1 a 2 refeições pelo shake da Herbalife, onde você come bem, onde você equilibra o seu prato com proteína, com gordura, com pouco carboidrato refinado, onde você tira principalmente os alimentos processados, os alimentos com adição de açúcares, né? Quando você faz isso, o teu peso ele vai caindo gradativamente. Observe que nesse gráfico amarelo, o peso demorou 10 meses para cair. E esses 10 meses que o peso demorou para cair, ele foi caindo gradativamente, houve uma menor perda de músculo, certo? E houve uma perda maior de gordura, né? Deixa eu botar aqui de novo. Pronto. Então, se vocês observarem, o que é que a gente vai ter aqui? Né? O percentual de gordura dessa pessoa que perdeu abruptamente passou de 36 para 36,9. Então, apesar de ela ter perdido 10 quilos, ela está mais gorda. Então, do ponto de vista de corpo, ela já não está essas coisas todas. Porque você sabe que quando você perde 10 quilos e a sua gordura aumenta, você fica disforme. Você não fica em forma, certo? E, olha só, numa dieta saudável, o que é que houve? A perda de músculo foi de apenas 1 quilo e ele perdeu 9 quilos de gordura. O que é que aconteceu com a taxa de gordura? A taxa de gordura passou de... Caramba, essa apresentação está travando. Não vai dar certo. Tá. Pronto. A percentual de gordura passou de 36 para 28,3. Né? Ou seja, isso aí possibilitou que a pessoa realmente emagrecesse. Qual das duas perdas de peso é mais interessante? É claro que é mais interessante a perda de peso, a segunda que eu falei, essa amarelinha. Né? E por que eu coloquei o título desse slide como ocorre o efeito sanfona? Porque é simples. A pessoa que perdeu mais músculo, quando ela recuperar o peso que ela perdeu, e por que você fala quando recuperar? Porque a maioria das pessoas recupera, ninguém consegue passar tanto tempo restringindo a alimentação, né? Ninguém aqui é monge para ficar meditando e restringindo a alimentação. A gente acaba comendo alguma coisa. Então, quando acontece isso, né? Quando acontece essa volta do peso, o músculo não se recupera. E no lugar daquele músculo que foi perdido, vai aparecer gordura. Então, a pessoa vai ficar com o efeito sanfona, que é característico das dietas altamente restritivas. Se não for trabalhado a mentalidade. Porque se você não trabalha a mentalidade, essa é uma parte inerente do nosso trabalho como consultor da Herbalife, né, que é o último pilar dos 5 pilares. Nós temos alimentação, exercício e suplementação, coach e
comunidade. Essa comunidade aqui, junto com o coach, são fundamentais para esses três poderem funcionar. Se você não tiver um bom acompanhamento, se você não tiver uma comunidade que dê suporte para aquele seu cliente, quando ele se distanciar, o peso dele vai se descontrolar. E a gente não quer isso, certo? A gente quer clientes que sejam, ao mesmo tempo, autônomos, que saibam escolher bem o alimento, certo? E quer clientes que mantenham o peso a longo prazo. Nós temos que nos distanciar cada vez mais do estigma que tem a medicina hoje em dia, que é uma medicina curativa, onde as pessoas procuram um médico porque estão doentes. Né? E as doenças que mais matam hoje são doenças que são perfeitamente preveníveis. Né? Você pode fazer prevenção, mas a medicina não trabalha prevenção, infelizmente. Então a gente tem que trabalhar isso aí de forma muito criteriosa. Pronto, aquilo que eu falei, magro por fora, gordo por dentro. Vocês estão vendo aí 3 ressonâncias magnéticas de 3 pessoas diferentes. Tá? Deixa eu descrever o que é que vocês estão vendo aí. Uma ressonância magnética é um aparelho, vocês já devem ter visto aquele aparelho enorme, né? Um cilindro enorme, é um ímã gigantesco aquilo ali. E a pessoa lá dentro, aquele ímã, ele vai fazendo pequenas radiografias, como se estivesse fatiando o teu corpo. O que vocês estão vendo aí é como se fosse o meu corpo cortado bem aqui, ó, nessa região. E você está vendo por dentro. Então, tudo que vocês estão vendo escuro são os órgãos e músculos. Tudo que você está vendo em branco é gordura. Tá? Então, se você olhar A, B e C, quem é o mais pesado? Todos têm o mesmo peso. Todos têm o mesmo peso. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui embaixo na imagem, todo está dizendo Identical BMI. BMI significa IMC em inglês, né? Que é o índice de massa corpórea. Se todos eles têm o mesmo IMC, têm a mesma altura e têm o mesmo peso. Mas se você observar, agora vem a pergunta que vocês com certeza vão saber a resposta. Qual desses 3 é mais gordo? Tem uma maior taxa de gordura. O C tem a maior taxa de gordura. Mas se você olhar por fora, você não vai conseguir notar muita diferença. Certo? Então, é isso que acontece quando a pessoa sofre efeito sanfona. Ela perde peso, ganha peso, perde peso, ganha peso, perde peso, ganha peso. No final das contas, ela vai estar, vamos dizer que ela perca peso a última vez. Ela vai perder, mas vai estar mais gorda do que quando ela começou. Porque ela perdeu, nessa brincadeira, ela perdeu músculo. E é isso que a gente não quer. Porque já que a gente vai perder músculo quando envelhecer, a gente não quer perder músculo quando jovem. Certo? E a gente pode envelhecer sem perder músculo também. E isso é muito importante para equilíbrio, para força, para você não cair. Você sabe quais são os 3 Ks que matam mais os idosos, né? Você sabe quais são? Queda, catarro e caganeira. São os 3 Ks que mais matam os idosos. Que é justamente o quê? A queda, né? É a queda por conta de desequilíbrio, de fraqueza, por conta dos músculos não estarem funcionando da forma correta, e aí gera fratura. As fraturas têm alto índice de demora na recuperação, a pessoa fica prostrada numa cama e aí acaba falecendo. Só para vocês terem uma ideia, de cada 10 pacientes que dão entrada com fratura de quadril e de fêmur, 7 morrem. É um índice altíssimo de morte por conta de fratura. E morrem, não é que morrem por causa da cirurgia, não. Morrem porque fica prostrado na cama. Aí para de andar, para de se movimentar, a vida já está perdendo o sentido porque já está velho, e aí o cara para de se movimentar, para de fazer tudo, começa a ganhar peso, coração não aguenta, acabou. Certo? Então, queda. A gente pode evitar isso mantendo a nossa massa magra. E catarro é problemas relacionados com pneumonia. Não sei se vocês já viram que muitos idosos têm problemas de pneumonia. E o terceiro é problemas relacionados com desidratação, né? Que aí entra a diarreia e o vômito, né? Que são os 3 Ks que mais matam os idosos. Então, quanto mais dieta se faz, mais massa muscular se perde. Ao recuperar o peso, apesar da balança mostrar o mesmo número, a pessoa está mais gorda. Esse que é o grande lance, tá? Eu vi que surgiu umas mensagens no chat. Tá? Tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui.
Eu já fiz 15 quilos e gastei horrores, perdi 15 quilos. Na dieta do HCG. 500 calorias, desmaiei. Aquela dieta... A dieta do beta-HCG. 15 quilos em um mês, meu Deus do céu. 15 quilos em um mês, depois engordou o dobro. Mônica. Mônica, você hoje está conseguindo manter seu peso legal? Ainda está em fase de redução de peso? Ela deve estar digitando. Se quiser liberar seu microfone, Mônica, para você explicar para a gente aqui como foi a experiência. Mônica, clica aí no microfone e libera ele para você falar. Está com a Kilson puxando a orelha 24 horas. Tá certo, tem que puxar mesmo. Tá certo. Vai dar certo, Mônica. Se tiver qualquer dúvida, pergunta para nós, tá? Então vamos lá, vamos seguir para frente. Então, como é que você pode transformar seu corpo e se livrar do efeito sanfona? Trabalhando dentro das estratégias que eu acabei de mostrar para vocês. Então, vou passar 5 estratégias para você transformar seu corpo e evitar o efeito sanfona e nunca mais se preocupar com peso na sua vida, certo? Nunca mais se preocupar com excesso de gordura. Pelo contrário, você começar sempre a ter uma linha descendente de quantidade de gordura. Então, vamos lá. O que é que nós podemos fazer para evitar o efeito sanfona? Eu posso atuar em 2 pontos. Ou eu atuo na entrada de calorias, ou eu atuo na saída de calorias. Então, nós vamos trabalhar nas duas, certo? Vamos lá. Primeira coisa, incrementar a ação específica do alimento. Como é que eu incremento a ação específica do alimento? Ou seja, como é que eu gasto mais calorias para digerir o alimento? Resposta, olhem para a tabela e me digam. Eu tenho que aumentar o quê? Aumentar a alimentação, proteína. Aumentar a ingestão de proteína. Exatamente. Então, se eu aumento a ingestão de proteína, eu vou não só estimular o meu corpo, estimular os meus músculos a crescerem, como eu também vou ter diversos benefícios, dentre eles o gasto energético. Então, as proteínas, elas constroem e reparam os tecidos e órgãos. Quando você se exercita, você precisa de proteína para reconstruir e restaurar as fibras musculares que foram perdidas pelo exercício. O exercício, pessoal, ele é uma agressão, tá certo? O corpo, ele não quer se exercitar, tá? Mas uma vez que você se exercita, o corpo, ele precisa recuperar. E nesse processo de recuperação, o que é que ele vai fazer? Ele vai precisar se reestruturar, reconstruir. Por isso é que precisa de proteína, tá? As proteínas, elas vão ajudar também, porque elas fazem parte da produção de enzimas e de diversos hormônios. Os anticorpos são proteínas. Então, se você não tiver ingestão adequada de proteína, sua imunidade pode cair. Além disso, ajuda a controlar o apetite, mais do que a gordura e os carboidratos. Proteína é o alimento que mais demora para ser digerido. Então, se você tem uma alimentação rica em proteína, naturalmente, você tem uma alimentação que vai te dar mais saciedade, certo? E é assim, quando se fala em saciedade, as pessoas elas ficam muito baratinadas nessa questão, porque parece que, de repente, sentir fome significa um terror, né? Hoje em dia, você... estou com fome. Deixa eu comer, senão meus músculos vão despencar. Senão... Calma, não é bem assim. Certo? Vamos devagar, não é bem assim. A gente precisa entender esse contexto de forma que a gente entenda como é que a gente evoluiu, tá? Eu queria demorar um pouquinho nesse aspecto para a gente poder entender isso aí. Pensa comigo. Vamos voltar no tempo. Certo? Vamos voltar 50 mil anos no tempo. Usem bastante a imaginação. Há 50 mil anos atrás, tinha geladeira? Não. Tinha micro-ondas? Não. Tinha delivery? Muito menos. Tá? Há 50 mil anos atrás, se eu quisesse comer, o que é que eu tinha que fazer? Eu tinha que caçar. Certo? Eu tinha que sair, correr atrás do bicho, matar o bicho para poder comer. Então, não tinha abundância de comida. Nós nos desenvolvemos e evoluímos durante esse período. Então, nós evoluímos famintos, nós evoluímos com fome, certo? Nós evoluímos... Oi? Na escassez, não na abundância. Exatamente. Nós evoluímos na escassez e não na abundância. E como nós evoluímos na escassez, o que é que acontece?
a gente tem todo o nosso aparato orgânico e o nosso material genético preparado para a escassez. Tudo está preparado para a escassez. No entanto, o que é que nós fazemos? Nós inundamos o nosso corpo de excesso de caloria. Nós tomamos o café da manhã de sucrilho com leite e pão com manteiga e café e vitamina disso e muffin e bolo e etc. No meio da manhã, porque nós comemos muito no café da manhã, principalmente carboidrato refinado, a gente está morrendo de fome às 9 horas, 10 horas, aí a gente come uma coxinha com Coca-Cola. Na hora do almoço, o nosso prato é puro carboidrato, arroz, feijão, macarrão, farinha e um pedacinho de carne desse tamanho. Às 3 horas da tarde, nós estamos se acabando de fome, porque a gente só tem comido carboidrato. O carboidrato dá fome. A gente, às 3 horas da tarde, está se acabando de fome de novo. No jantar, nem se fala. E a gente passou o dia inteiro comendo, quando nós evoluímos para escassez. Aí vocês dizem assim, mas Henrique, isso foi há 50 mil anos atrás. Já deu tempo a gente se adaptar. Eu vou responder essa questão de duas formas. Se deu tempo a gente se adaptar a isso, por que tem tanta gente obesa hoje? Claramente, nós não estamos adaptados a essa abundância de alimentos, certo? Segundo, agora um dado mais técnico. O nosso DNA muda 0,5% a cada 1 milhão de anos. Essa abundância de alimentos tem 300 anos, aproximadamente. Você acha que em 300 anos o nosso material genético já se modificou e se adaptou a isso? Claro que não. Então, nós não estamos adaptados a isso. Nós estamos adaptados à fome. Então, sentir fome, pessoal, não é um problema. Ou, pelo menos, sentir fome não significa que você vai perder massa magra de uma hora para outra. Ou sentir fome não significa que você vai desmaiar de hipoglicemia. E sentir fome também não significa que você tem que correr para comer qualquer coisa. Você tem alternativas e estratégias que você pode utilizar para se alimentar bem e não sentir fome. Uma delas é aumentar a ingestão de proteína. E nós temos excelentes fontes de proteína na Herbalife para a gente melhorar cada vez mais o nosso perfil de ingestão de proteína. Tá? Continuando. Melhora na manutenção do peso. Depois que você perde peso, se a sua dieta tem mais proteína, você melhora isso também. Melhora a composição corporal, porque a proteína, por aumentar a ação específica do alimento, ela aumenta, promove a perda de gordura, certo? Se você estiver comendo proteína em todas as refeições, você tem essa vantagem. Então, esse foi o primeiro pilar. Como aumentar a ação dinâmica específica dos alimentos. Segundo pilar agora, incrementar a atividade física. Lembra que são 3 pedaços? Metabolismo basal, ação dinâmica específica e atividade física. Ação dinâmica nós já falamos. Agora vamos incrementar a atividade física. Certo? E como é que nós incrementamos a atividade física? Primeiro, antes de dizer como a gente incrementa, vamos para os benefícios. Tá? Esse slide é antigo, o Nathaniel apresentou, acho que quando ele começou a carreira dele na Herbalife, mas é um slide tão bom, porque mostra exatamente o que é que você ganha quando você se exercita. E eu vejo hoje essa questão do exercício de uma forma muito diferente do que eu via há alguns anos atrás. Porque eu percebo que as pessoas elas têm uma dificuldade inata de sair para fazer algum tipo de exercício e, por conta disso, elas não fazem, ao invés de fazer exercícios que podem ser feitos dentro de casa. Você não precisa ir para a academia se você não quiser. Você não precisa sair para correr se você não gostar. Você pode fazer os exercícios que você gosta de fazer. Pessoal, nós evoluímos nos exercitando. Mas a gente se exercitava porque a gente precisava. Porque se a gente não corresse, a gente não caçava. Ou se a gente não corresse, a gente era caçado e morria. Então a gente evoluiu para se exercitar. A gente evoluiu para se movimentar. Então, coisas simples podem ser feitas no dia a dia para você se exercitar. Por exemplo, estacionar um pouco mais longe do espaço do que você estaciona normalmente. Ao invés de estacionar no estacionamento do prédio ou em frente ao teu espaço, que tal estacionar a 2 quarteirões de distância para você ir andando e voltar andando? Outra, tá no shopping. Gary Jones falou isso na Extravaganza. Eu só pegava o elevador e a escada rolante. Depois que eu comecei a usar Herbalife, eu passei a usar a escada. Eu não sei se vocês acompanham o Gary Jones há mais tempo. Eu acompanho o Gary Jones já faz uns 3 anos já. Muito tempo já que eu acompanho ele. E teve uma época que no Instagram dele, ele postava direto foto dele subindo escada.
Ele colocava assim, como é que ele colocava? Sempre pela escada, ou era nunca pegando o elevador, era alguma coisa desse tipo, era uma hashtag que ele usava. Tá entendendo? Então, a gente pode fazer isso. Ah, mas o meu prédio tem 20 andares. Não tem problema, você não precisa subir os 20 andares. Mas que tal você pegar o elevador e parar no 15º? Sobe o resto de escada. É uma alternativa. Só isso já vai fazer você movimentar. Henrique, isso aí vai me fazer ficar trincado para eu poder tirar a minha camisa no Iberostar e esnobar um six-pack? Não, não vai. Tá? Não vai. Certo? Mas o que é que você... A gente tem que acabar com essa mentalidade de 880. Não sei se vocês já perceberam, o brasileiro é claro nisso. Ou faz 0 PV ou faz 2.500. Não tem 1.000. A pessoa que faz 0 ponto ou 2.500 pontos, ela não vendeu nada durante o mês. Então não tem 1.000 pontos, 500 pontos, 1.500, 2.000, 2.300, 2.000. Claro que tem. Ou você faz exercício físico ou você não faz. Não. Por que não fazer? Certo? Existem hoje, pessoal, estudos que mostram que 15 minutos de exercício físico feitos da forma correta pode fazer a grande diferença. Né? Então você não precisa passar 1 hora na academia, 2 horas na academia. Tá? Você pode fazer isso aí. Pesquisa no YouTube depois. Você vai ver vários tipos de rotina de exercício para você fazer em 15 minutos, 20 minutos, na frente da TV em casa. Já resolve a maior parte do problema. Eu gosto de ir para academia. Na realidade, eu gosto é assim, um eufemismo. Eu sou viciado em puxar ferro, tá? Então eu acordo de manhã doido para ir para academia, mas isso sou eu. Eu não posso exigir que todos sejam iguais a mim, certo? Até porque o mundo seria quase perfeito se todo mundo fosse igual a mim, né? Então, brincadeira. Então vamos lá. Olha só, em termos de gasto calórico, o que é que você ganha dependendo do exercício? Olha aí, aqui tem as intensidades, né? E tem o gasto calórico. Então, olha aí, caminhada. Uma caminhada de intensidade alta, que é aquela caminhada que você não consegue conversar, 1 hora são 445 calorias. Legal. Né? Natação. Se você estiver nadando em intensidade baixa, 420 calorias em 1 hora. Então, você aumenta o seu metabolismo dentro dessa perspectiva. Agora, atenção. Isso aqui são médias, certo? Isso aqui são médias. Não ache que fazendo isso, você vai gastar exatamente dessa forma. Porque a gente tem uma tendência a superestimar o gasto e subestimar o consumo. Por exemplo, você faz uma caminhada e acha que gastou 400 calorias. Na realidade, gastou 200 e poucas. E aí, você vai comer só um batom garoto. É tão pequenininho. Acabou, essas calorias já eram. Uma concha de feijoada tem 600 calorias. Uma fatia de pizza 4 queijos tem quase 800 calorias. Certo? Então, não adianta a gente ficar muito pensando só nisso. Não adianta controlar só exercitando demais, porque outra coisa, não sei se acontece com vocês, mas quem é que sente fome quando se exercita? Eu sinto fome quando eu me exercito. Tá entendendo? Não tem efeito de saciedade, não. Eu tenho efeito de fome quando eu me exercito. Então, a tendência eu tenho de comer mais. E isso é um mecanismo, pessoal, de controle do corpo. Se eu gastei mais calorias, o corpo vai querer consumir mais calorias. Certo? Emagrecer, gastar as reservas de gordura, não é natural, pessoal. Do mesmo jeito que não é engordar demais. Certo? Mas você tem que entender como é que o corpo funciona para ficar tranquilo, para você entender todo o processo. Continuando, terceiro tópico, incrementar a taxa metabólica basal. Então, nós estamos abordando 3 tópicos, né? Começamos com aumentar a ação dinâmica específica do alimento, comendo mais proteína. Continuamos com aumentar o nível de atividade física. E agora nós vamos incrementar a taxa metabólica basal, certo? Então, a taxa metabólica basal, como é que eu vou incrementar? Primeiro, por que é importante incrementar a taxa metabólica basal? Para eu diminuir a minha gordura sem perder massa magra. Ganhando massa magra de preferência. Olha só, músculo, ele pode queimar até 100 calorias. Enquanto que a gordura queima só no máximo 20 calorias. Certo? Então, o que acontece? Quando você tem muito tecido gorduroso, você tem menos calorias sendo queimadas do que quando você tem muito tecido muscular. Mas atenção,
essa é uma atenção muito importante que vocês têm que ter. É importante entender o seguinte. Se eu peso 70, eu peso hoje 80 quilos, tá? Eu peso 80 quilos. Se eu peso 80 quilos, certo? Eu tenho um metabolismo X. Se eu vou fazer a avaliação de bioimpedância de uma pessoa que pesa 100 quilos, essa pessoa está precisando perder peso, está gorda, está com 40% de massa de gordura, de taxa de gordura. Pergunta para vocês. Essa pessoa de 100 quilos, ela tem um metabolismo mais alto ou mais baixo do que o meu? Vou fazer a pergunta de novo. Eu tenho 80 quilos, 14% de taxa de gordura. E eu tenho uma pessoa que tem 100 quilos, que subiu na balança de impedância agora, tem 30%, 35% de taxa de gordura. Eu pergunto, quem tem um metabolismo mais alto, eu ou ela? Você. Pergunta de Enem, viu? Não é você por ter maior quantidade de massa muscular? Não. Ele não disse. Ela tem mais massa. Não. A múscula queima até 100 calorias. A proteína queima mais. Sim, mas quem é que tem mais massa total? Eu ou ela? Quem tem mais gordura queima mais. Uhum. Ela vai queimar mais, não é porque ela tem mais gordura do que eu, é porque ela tem mais peso do que eu. Ela tem 20 quilos a mais do que eu. Então ela sempre vai queimar. Então tem gente que pensa assim, sobe na balança, perdeu 5 quilos, a taxa metabólica baixou, e a pessoa fica, putz, mas por que a taxa metabólica baixou? Claro que baixou, você perdeu peso. A taxa metabólica é um reflexo do peso. Agora, se eu tiver 100 quilos, ela 100 quilos, ela com 30% de gordura e eu com 14% de gordura, aí sim, mesmo peso, eu queimo mais calorias, porque eu tenho mais músculo. Sacaram a diferença? Então, é importante entender isso aí também, tá? Então, o músculo, ele tem menos volume e queima 5 a 6 vezes mais caloria do que a gordura. Então, isso é fantástico. Então, vem a pergunta. Como é que eu aumento o meu metabolismo basal? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O cérebro da gente tem aproximadamente 2 quilos. Ele corresponde a 2% da massa do seu corpo. Então, se você tem, por exemplo, 80 quilos, você tem um cérebro que pesa aí 1,6 kg, tá? No entanto, ele gasta 20% das suas calorias. Tem noção? O nosso cérebro pesa 2% do nosso corpo, mas gasta 20% das calorias. O nosso fígado gasta quase 25% das nossas calorias. O nosso fígado gasta quase 25%. Gasta muito mais do que músculo. Mas qual é o problema? Dá para aumentar o cérebro? Não dá. Dá para aumentar o tamanho do fígado sem ser com gordura e sem ser com cirrose? Não dá. Dá para aumentar o tamanho do músculo? Dá. Esse é que é o grande lance, entenderam? Então, existem tecidos que queimam mais calorias do que o músculo. No entanto, eu não consigo aumentar esses tecidos. Agora, músculo não. Se eu conseguir treinar da forma correta, me alimentar bem, eu consigo aumentar o músculo. Se eu conseguir aumentar o músculo, eu aumento o meu metabolismo. Então, esse que deve ser a busca de todos nós. Aumentar a quantidade de massa magra. Certo? Quanto mais massa magra nós conseguimos aumentar, mais saudável nós seremos. Tá? Principalmente se a gente pensar no longo prazo, que por conta da questão da perda de massa magra quando a gente envelhece. Vamos para frente. Deixa eu ver se tem dúvida aqui no chat. Tudo certinho. Então vamos lá. Olha só. Aqui para vocês terem uma ideia da diferença que faz o exercício na massa magra. Vocês estão vendo aí uma ressonância, tá? da coxa de um triatleta de 40 anos de idade. Certo? Então, o que vocês estão vendo aí de branco, bem no centro, é osso. A parte cinza é músculo. E a parte mais externa branca é pele, com uma capinha de gordura. Agora, compara com, de um lado, um indivíduo de 74 anos sedentário e um indivíduo de 74 anos também triatleta. Olha o que aconteceu com a massa magra do indivíduo sedentário.
diminuiu. E olha o que aconteceu com a massa gorda do indivíduo sedentário. Cresceu. Então, envelhecer engorda, se você não tomar as providências corretas. Muita atenção. Não é envelhecer engorda se você fizer o certo. Se você fizer o certo, você não vai engordar. Pelo contrário, você vai se manter bem, vai se manter magro e com uma quantidade de massa magra adequada, tá? Então, a melhor coisa que eu posso fazer para aumentar a minha taxa metabólica basal é fazer treinamento de força. Então, aqui a gente já vai quebrar um paradigma importante. Muita gente acha que o foco do exercício deve ser correr na esteira, correr na rua, fazer exercício aeróbico. Mas o exercício anaeróbico, o exercício de força, quer seja com peso na academia, quer seja com peso do próprio corpo, é um exercício que vai te trazer muito mais benefícios do ponto de vista de perda de peso do que você ficar, se exercitar apenas correndo. É importante correr, é importante fazer exercício aeróbico? Sim, é importante para a saúde do coração. Mas para perder peso e ganhar massa magra, exercício com força é muito mais importante, certo? Então, a minha recomendação de exercício é todo dia musculação e 3 vezes na semana, além da musculação, o exercício aeróbico. Como é que eu faço? Lá na academia onde eu treino tem remo. Então, 3 vezes por semana eu pratico remo. Mas os 5 dias na semana eu treino musculação. Esse é meu ritual diário. Henrique, semanal. Oi, Noemi. Eu ouvi dizer que você tem que dar um intervalo, um dia sim, um dia não, para as atividades musculares de força, porque senão você, como é que fala? Pode exigir muito da sua musculatura, acaba machucando as fibras. Não procede isso? Não procede. Veja bem, hoje, vou dar o exemplo de hoje, tá? Hoje eu treinei dorsais, treinei costa, tá? Eu só vou treinar costa agora na sexta-feira de novo. Então, eu estou dando o descanso necessário, tá? Ir para a academia, fazer musculação, não significa que você vai treinar a mesma coisa todos os dias. A não ser que você esteja no nível de iniciante, que aí você faz um treino completo no seu corpo todo. Mas aí o treino, por ser completo, você não exaure as fibras, porque você está treinando tudo, entendeu? A não ser que você passe 24 horas na academia, que não é o caso, tá? Então, quando você faz essa periodização, não tem nenhum problema para você. Pode ficar tranquilo. Certo? Muito bem. Então, vamos lá. Se tiver dúvida, pergunta, tá? Muito bem. Então, próxima etapa, diminuir a ingestão calórica. Veja bem, lembra que eu tenho uma balança? De um lado eu tenho a alimentação, do outro lado eu tenho o metabolismo. Os 3 fatores do metabolismo eu já cobri. Agora vamos trabalhar a diminuição da ingestão calórica. Certo? Então, qual é a melhor forma de eu trabalhar a ingestão calórica? De eu diminuir a ingestão calórica? Com o shake. Certo? Por que o shake da Herbalife é uma alternativa tão boa? Deixa eu dizer para vocês uma coisa importante. Se a gente vivesse no mundo perfeito, o shake da Herbalife não teria sentido, tá? Como é o mundo perfeito, Henrique? É um mundo onde os alimentos não têm toxinas, onde o solo não está exaurido, onde a gente consegue equilibrar todos os nutrientes no prato, onde a gente não tem poluentes, onde a gente não tem nada disso. Infelizmente, nós vivemos num mundo que não é perfeito. Então, a gente acaba tendo necessidade de suplementar. Isso sem contar a questão da praticidade, do estresse, da rapidez com que você prepara um shake da Herbalife, tá? Então, se a gente vivesse no mundo perfeito, o shake da Herbalife não precisaria nem existir, porque estava todo mundo lean, todo mundo magro, todo mundo com boa quantidade de músculo. Mas como a gente não vive no mundo perfeito, o shake da Herbalife é fundamental. E aqui entra a estratégia de alta densidade nutricional com baixa densidade calórica. Essa frase é fundamental e é uma frase muito, muito poderosa na hora de venda. Alta densidade nutricional, baixa densidade calórica. Esse é o nosso shake da Herbalife, tá? Então ele tem uma densidade nutricional alta, significa o quê?
que ele tem nutrientes na quantidade adequada para suprir as suas necessidades, só que ele tem baixíssimo teor calórico. Se você fosse consumir a quantidade de proteína, de carboidrato, de gorduras, de vitaminas e minerais que tem no shake em alimentos convencionais, você comeria pelo menos 1.000 calorias. Então fica difícil competir com isso aí, entendeu? Porque sempre que você vai consumir alguma coisa, tem sempre alguma coisa agregada. Então você acaba comendo calorias demais, tá? Então alta densidade nutricional, baixa densidade calórica, esse é o nosso shake, que vai entrar na estratégia para diminuir a ingestão de calorias. Henrique, o que é que você aconselha? Eu sempre aconselho a pessoa substituir uma refeição do dia pelo shake da Herbalife. Começar com uma refeição, certo? Se ela começa com uma refeição do dia, né, seria vamos imaginar que seja o café da manhã, ela já começa o processo de reeducação alimentar. Eu continuo trabalhando com ela para no almoço e no jantar ela se reeducar. Eu tenho uma cliente, a Isabel, ela perdeu 36 quilos. Ela começou substituindo uma refeição, perdeu 26 quilos substituindo só o café da manhã. Depois que ela perdeu 26 quilos, ela deu uma estagnada. Ficou meio num platô. E aí, quando ela ficou nesse platô, o que é que aconteceu? Eu disse a ela, agora você substitui a segunda também. E aí ela descolou e foi para 36, acho que hoje já está perto de 40 quilos perdidos. Certo? Então, se você começa com essa questão de substituir apenas uma refeição, né? O que é que vai acontecer? Você dá para o seu cliente mais informação para ele aprender a escolher melhor o alimento. E aí as outras refeições, ele tem como fazer uma refeição adequada, uma refeição tranquila, uma refeição equilibrada. Esse que é o grande lance do trabalho de acompanhamento que a gente pode realizar com a Herbalife. Agora, a questão fundamental é a seguinte. O cliente que substitui uma refeição, e eu estou falando uma refeição porque pode ser o café da manhã, pode ser o almoço, pode ser o jantar, certo? Ele está automaticamente inserido dentro do contexto da Herbalife, e aí entra o apoio do coach e da comunidade para que ele possa continuar dentro desse contexto. Pessoal, se você analisar, quem vai para um espaço de vida saudável, um espaço Herbalife Nutrition, como é chamado hoje, ele vai pelo shake, mas ele não fica pelo shake, vocês concordam comigo? Ele fica pelo carinho, pela atenção, pelo bate-papo. Eu tenho participantes no meu espaço que quando chega no meu espaço diz, ai, agora eu vou relaxar. Ela não foi para lá para tomar shake. Ela foi para lá porque ela sabe que tem um papo legal, que tem um público legal, que tem um ambiente descontraído. É por isso que elas ficam, certo? Então é importante ter essa ciência, né? Estar ciente disso, para que você possa atender os seus clientes da melhor forma possível. Uma outra coisa importante é assim, Henrique, eu ouço muitas pessoas falarem da importância do café da manhã. Café da manhã é realmente a refeição mais importante? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não gosto de chamar café da manhã de café da manhã. Eu prefiro chamar de desjejum, que é o que significa a palavra breakfast em inglês. Quebrar o jejum. Por quê? Porque quando você fala em café da manhã, primeiro você está promovendo café. Porque é uma tradição, né? Segundo, você está dizendo que tem que ser obrigatoriamente de manhã. Mas e se o cara for vigia noturno? Como é que ele toma café da manhã? E se a pessoa estiver acostumada a fazer jejum? A não tomar café da manhã. Ela acorda, toma um copo d'água e vai para o trabalho. Pensa comigo. Ela acorda, vou pegar esse caso especificamente. A pessoa acorda, toma um copo com água e vai para o trabalho. Você pode dizer assim, putz, mas essa pessoa não está comendo nada no café da manhã. Mas se eu colocar um café da manhã agora, ao invés de eu estar tirando calorias da alimentação dela, eu estou colocando calorias na alimentação dela. Tá entendendo? Então, a não ser que ela queira tomar o café da manhã, não faz sentido eu forçar ela a comer o café da manhã. Qual é a melhor forma de você quebrar o jejum? Qual é a melhor forma de você break the fast? É com o shake da Herbalife. Por quê? Porque é leve, tem um teor controlado de proteínas e carboidratos e tem todos os micronutrientes que a pessoa precisa. Então, a melhor forma que tem de quebrar o jejum, se foi de 10 horas, 12 horas, 15 horas, um dia, não interessa. A melhor forma de quebrar o jejum é com o shake da Herbalife. Então, eu tenho vários clientes que quebram o jejum no almoço. Tá entendendo? Não tomam café da manhã. Aí, onde é que eles vão tomar o almoço? Ou tomam em casa, no shake que eles possuem em casa, ou vão tomar o desjejum no meu espaço Vida Saudável. Aí vem aquela história. Henrique, e essa história de jejum intermitente?
Jejum intermitente nada mais é do que isso. É você ter um período de comida e um período sem comida. Só isso. Não tem nada demais. Não tem não é uma ciência da NASA, de aeroespacial, não. Um período com comida, um período sem comida. Só isso. Não tem nada demais. Então, se esse período com comida foi de 8 horas, o período sem comida foi de 16 horas. Se o período sem comida foi de 12 horas, o período com comida foi de 12 horas. Só isso. E como é que você quebra o jejum? Shake da Herbalife. Então, a minha mensagem é sempre essa para o meu cliente. Que horas você quebra seu jejum? Aí o cliente diz, normalmente eu quebro meu jejum às 8 da manhã. Vai quebrar com shake da Herbalife. Você toma café da manhã, quebra o seu jejum que horas? Não, eu só almoço. Quebro meu jejum às 12 horas. Você vai tomar o shake da Herbalife quebrando o seu jejum. Tá perfeito. Certo? O que é que você prefere? Você prefere um cliente dizendo para você que vai tomar café da manhã Herbalife e não toma, e o shake fica lacrado em casa? Ou você prefere um cliente que não toma café da manhã e você diz que ele pode tomar no almoço, ele fica morto e feliz e toma o shake em 20 dias? É simples de entender isso. Eu não posso querer que as pessoas entrem na minha caixa. Eu tenho que adequar o produto na caixa delas. Esse é que é o segredo. Tem um ditado que diz assim, o nosso foco tem que ser o cliente. Já ouviram falar nisso? Não, tá errado. O nosso foco tem que ser o foco do cliente. Certo? Anota essa. O nosso foco tem que ser o foco do cliente. Certo? A gente aprendeu umas coisas diferentes, né, Henrique? Ao longo dos meus 18 anos. Tinha o conceito do café da manhã ideal. E que o cliente não tomava o café, mas você tem que explicar para ele que o café da manhã é a principal refeição do dia, e que se ele passa a noite gastando caloria, o intestino funcionando, os rins, tinha que quebrar esse jejum de manhã com shake. Tem muita coisa que a gente tá mudando na linguagem. Até mesmo se você observar, o Dr. Nathaniel colocou um vídeo, o último vídeo que o Dr. Nathaniel colocou no Instagram, falando sobre como é que ele faz para quebrar o jejum. Né? Ele não toma café da manhã imediatamente, ele toma água com limão, ele toma um chá, ele faz meditação. Você pode vir pegar o vídeo. O próprio Dr. David Riber colocou um vídeo no Instagram dele também, falando sobre jejum intermitente e explicando que, se você gosta de fazer, não tem problema, desde que você quebre da maneira adequada. O segredo não é o tempo que você passa em jejum. O segredo é você quebrar esse jejum da maneira adequada e não usar isso como desculpa. Porque tem gente que diz assim, mas eu passei 24 horas sem comer, então eu posso comer o que eu quiser. Não está certo. Você não pode usar o jejum como uma desculpa para comer porcaria. Aí é que está o grande lance, entendeu? Se você está fazendo isso, então está errado. É melhor não fazer jejum. Quebrar, né, o Black Fast, quebrar com o shake, né, o jejum, e iniciar com proteína também, né, no tipo, a última refeição do dia ser proteína também. Isso, exatamente. Se a pessoa tem, por exemplo, 2 refeições por dia, vamos dizer que ela só almoça e janta, tá? Então, se a pessoa tem 2 refeições por dia, uma delas sendo shake, já é um grande avanço. Certo? E ela pode fazer um lanche, se ela quiser, usando aí o colágeno como lanche, ou usando... Colágeno não, vamos chamar o nome do produto direito, né? Beauty Drink, né? Ou usando uma barra de proteína, ou até mesmo uma sopa, né? Porque é assim, pessoal, não é o que você come que vai te fazer emagrecer. Isso é uma coisa muito importante. E isso aí já serve de alerta para qualquer outro superalimento que possa aparecer. Porque eu não sei se vocês acompanham eu acompanho muito, porque eu gosto muito de estudar isso. Então, já apareceu goji berry, já apareceu maca peruana, já apareceu um bocado de... O pessoal fala que é superalimento. Que se você comer, você vai perder peso. Óleo de coco, se você tomar, você vai perder peso. Não é o que você come que faz você perder peso. É o que você deixa de comer que faz perder peso. Tá entendendo? É diferente. Quando você toma o shake da Herbalife, você está trocando isso por isso. Por isso é que você perde peso. É o que você deixou de comer e substituiu pelo shake que vai fazer você perder peso. A vantagem é o que é? Você está trocando por uma coisa que é completa. E aí esse shake vai te favorecer a você perder peso com saúde. Certo? Então, só para essa questão ficar clara. Então, jejum, pessoal, não é um problema. Você pode fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês de como é que eu faço.
eu não gosto de treinar alimentado. Não me sinto bem. Não tem quem me faça. Se eu comer antes do meu treino, eu me sinto letárgico, eu não consigo levantar a mesma carga de peso, eu me sinto com menos energia. Então eu acordo, todos os dias eu acordo 5 da manhã para estudar, acordo, estudo tomando meu chá, Herbalife, meu Herbal Concentrate, e vou treinar com o Herbal Concentrate. Então eu treino praticamente em jejum, porque a quantidade de carboidrato que tem no Herbal Concentrate é muito pequena. Eu treino em jejum, volto, e aí eu break the fast. Eu faço o meu desjejum, por volta de 10 horas da manhã. Como é o meu desjejum? São 5 ovos, no mínimo 5 ovos. Às vezes, quando tem bacon em casa, eu corto um pedacinho. E tomo, além disso, um shake que eu faço normalmente com iogurte, que eu gosto de papinha. Pronto, esse é o meu break the fast. Minha primeira refeição do dia. Normalmente, 14 horas depois da minha última refeição no dia anterior. Esse é o meu ritual, certo? Então, eu procuro saber o ritual do cliente para que eu possa adequar o produto ao que ele faz. Então, se ele diz assim, não, Henrique, eu acordo de manhã, eu sento à mesa e eu tomo o café da manhã. Eu faço um desjejum, pão, queijo, café. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu não posso privar o meu cliente da convivência com a família nesse horário. Não faz sentido. Então, o que é que eu sugiro para ele? Faça o seu shake nesse horário e tome lá junto com a sua família. Faça para todo mundo, para eles experimentarem também. Tá entendendo? São só adequações que a gente faz para que o cliente possa se apaixonar, não pelo produto, pessoal. Porque se apaixonar pelo produto é fácil demais, é só usar. Mas o cliente possa se apaixonar por você. O seu nome tem que estar na boca do cliente. Porque sabe o que acontece quando o seu nome está na boca do cliente? Ele vai ver site de internet vendendo produto mais barato. Ele vai ver outro consultor querendo trazer ele como cliente. Sabe o que é que ele vai dizer? Não. Porque eu compro do Henrique, eu compro da Kills, eu compro da Noêmia. É desse jeito. É desse jeito. O cliente tem que estar apaixonado por você. Tá entendendo? Se ele está apaixonado por você, resolveu o problema. Certo? Então, a gente tem que conquistar clientes para nós, não clientes para a Herbalife. Entenda. Vai ser cliente da Herbalife de qualquer forma. Então, nós temos que conquistar clientes para a gente. Esse que é o grande lance quando você faz o trabalho de acompanhamento do jeitinho certinho. Tá? Então, vamos lá. Vamos para frente. Quinto e última estratégia. Manter os hormônios sob controle. Essa é uma parte porque hoje em dia falar sobre hormônio é uma coisa meio delicada, né? Porque quando se fala em hormônio, as pessoas já ficam logo com medo de esteroide, não sei o quê. Não, eu não vou falar nada sobre isso. Como manter os hormônios sob controle com comida? Tá aqui a ideia. São 4 fatores para você manter este hormônio que está aí sob controle. Quais são os fatores? Primeiro, qual é o hormônio? Insulina. Se você mantiver a insulina sob controle, você vai estar tranquilo no que diz respeito à questão de fome e a manter uma composição corporal legal. Então, são 4 fatores para você fazer isso. Primeiro, você respeitar o seu ritmo circadiano. O que é o ritmo circadiano? O ritmo circadiano nada mais é do que o ritmo entre dia e noite. Dia e noite. Pensa comigo, vamos voltar para os mesmos 50 mil anos atrás. Há 50 mil anos atrás tinha iluminação artificial? Não. Então eu acordava com o sol e eu dormia com o sol. Tá entendendo? Então eu tinha 12 horas de dia, onde eu estava caçando, onde eu estava tecendo roupa, onde eu estava fazendo isso, fazendo aquilo. Importante. 12 horas de sol, onde eu estava com o meu período de alimentação. O sol se punha e eu me punha junto com ele. E nós evoluímos assim. Só que hoje o que é que está acontecendo? O indivíduo acorda com o sol, mas vai dormir muito tempo depois que o sol se pôs. Então precisa de iluminação artificial. Isso está deixando as pessoas, a privação de sono, inclusive o próprio Rich Goods falou isso na palestra dele, quando ele falou de um produto que eles estão com um protótipo, né, para lançamento, que é justamente para a pessoa ir se tranquilizando, diminuindo o estresse, diminuindo as fontes de iluminação para poder ir dormir com tranquilidade. A privação de sono hoje é um dos maiores problemas que existe
né? Além da obesidade, além do diabetes. Então, o ritmo circadiano deve ser respeitado. Trazendo aqui para a nossa realidade, para a nossa apresentação, o que é o grande lance do ritmo circadiano? É você ter a possibilidade de regular a sua alimentação de acordo com o seu ritmo circadiano. O ideal mesmo seria você ter 12 horas comendo, 12 horas sem comer. Como é que você faz isso, Henrique? Fácil. Para uma pessoa normal, última refeição da noite, 8 horas, 8h30, primeira refeição do dia, 8 horas, 8h30 do dia seguinte. Esse seria o ideal, o panorama ideal. Pode passar um pouco mais de tempo, não tem problema. Mas o que é que acontece hoje? As pessoas comem 16 horas por dia e dormem 8 horas. Quando dormem é 8, né? Porque tem gente que come 18 horas por dia e dorme 6 horas. Ou seja, passa a maior parte do tempo comendo. O nosso corpo não está adaptado para isso, né? Então, primeiro ponto, ritmo circadiano. Segundo ponto, densidade nutricional. Procurar alimentos que tenham alta densidade nutricional. Eu coloquei o shake aí, e além do shake, os alimentos de origem animal. E um alimento que muita gente deixa de comer, porque não sabe que é um alimento poderosíssimo. Eu como pelo menos 2 vezes por semana. Fígado. Não sei se você gosta ou se você não gosta, tá? O fígado é assim, ou você ama ou você odeia. Mas fígado, se você tirar o shake, fígado é o alimento de mais alta densidade nutricional que existe no mundo. Tem mais alta densidade nutricional do que o ovo, para você ter uma ideia. E sabe o que é o mais legal? Enquanto você compra 1 quilo de patinho por R$24, pelo menos aqui em Fortaleza é esse valor. Você compra 1 quilo de fígado por 7. Essa foi boa, hein, Noêmia? Bora comprar fígado agora. Bem baratinho. Eu achei que era o ovo, o segundo alimento depois do leite materno. Não, densidade. Densidade nutricional. O fígado é fantástico, tá? Agora, olha só. Um alimento de alta densidade nutricional quer dizer que é um alimento completo, é isso? Não, ele não é. Eu não posso dizer completo, porque na realidade a gente precisa de uma pequena variedade na alimentação, tá? Mas é o que mais se aproxima de completo, vamos dizer assim. Tá? Aí o terceiro ponto, carboidratos de digestão lenta. O que é que são carboidratos de digestão lenta? São os carboidratos mais fibrosos. Vocês estão vendo aí os exemplos das folhas e dos cogumelos, né? E diminuir a ingestão de carboidratos com alto índice de açúcar. Então, procurar evitar frutas com alto índice de açúcar também é importante para manter a insulina sob controle. Henrique, mas eu ouvi dizer que fruta é saudável. Fruta é saudável, mas 5 a 9 porções de frutas por dia não é saudável, certo? É importante entender isso, tá? Depois eu vou passar o link do meu blog, Noêmia, para o pessoal, para o pessoal dar uma lida. Tem uns textos muito legais que eu escrevi, um deles sobre essa questão das frutas. As frutas que a gente come hoje, elas são totalmente diferentes das frutas que a gente comia há 400 mil anos atrás. Entendeu? São muito diferentes, porque elas foram domesticadas e selecionadas para terem mais açúcar e menos fibra. Não tem nem cheiro de fruta. E assim, você come fruta, tem determinadas frutas que você come o ano todo, porque elas são importadas dali, importadas daqui, importadas de acolá. Quando antigamente você não tinha isso, porque elas não eram importadas, tá entendendo? Então, a gente evoluiu numa situação de escassez, onde a gente, quando encontrava fruta, a gente comia fruta porque era gostoso e porque tinha bastante carboidrato para a gente usar como fonte de energia, mas eu não encontrava manga todo dia. E quando eu encontrava, eu tinha que lutar contra pássaro, contra inseto, contra praga, porque eles também querem a parte deles. Hoje, eu encontro manga a hora que eu quiser. Só ir no supermercado e comprar. Não tá entendendo? Tem algumas coisas que não estão meio certas. Então, o quarto ponto, para manter a insulina sob controle, exercícios de alta intensidade. Exercício de alta intensidade não precisa ser exercício com muito peso. Basta ser exercício com alta intensidade. Como é que eu faço isso? Vou dar um exemplo. Você vai fazer exercício em casa. Então, você tem, por exemplo, vai fazer apoio de frente. Você faz apoio de frente até você não conseguir mais levantar. Quando você chegar nesse ponto, você descansa 10 segundos e começa de novo. Até não conseguir mais levantar. Descansa mais 10 segundos e faz de novo. Vocês já deu para perceber que vai diminuindo, né? Você vai fazer, vamos dizer, você vai fazer 30,
25, 20, vai chegar um ponto que você vai conseguir fazer 5. Quando você chegar nesse ponto, aí você para de fazer. É ruim que eu consigo fazer 30 de cara. Bota o joelho no chão, mulher. Eu tô começando a correr, tô correndo 2,5 km, já tô me achando uma maratonista, Henrique. Olha só. Faz agachamento, Noêmia, no lugar de apoio. Agachamento, pode ser agachamento também, pode ser barra. Tem vários exercícios que você pode fazer em casa seguindo essa ideia de fazer até a falha, entendeu? O segredo é fazer até a falha. Aí você dá um descansozinho mínimo, 10 segundos, por exemplo, aí faz de novo até a falha. Isso você pode fazer. Você fazendo isso em 15 minutos, que é um exercício de altíssima intensidade, você tem muito mais efeito do que você passar 1 hora caminhando na praça. Então, olha que gráfico interessante, esse que vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo do lado esquerdo de vocês, energia pura, baixíssima densidade nutricional, e aí vai numa escala até você ter nutrição pura com alta densidade nutricional e baixa quantidade de energia. Então, olha só que gráfico interessante para você saber exatamente como você pode, o que é que você deve limitar, o que é que você deve comer com moderação. É assim, limitar, comer com moderação e comer sem problema. Certo? O gráfico está construído dessa forma. Tá? Então, vamos resumir. Essa questão da alimentação, está aqui o resumo. De forma bem simples. O que é que eu tenho que tirar da minha alimentação? Diminuir se você é uma pessoa muito viciada e não quer retirar, mas se eu estivesse no seu lugar, eu retirava farinha de trigo e seus derivados, farinha de mandioca e seus derivados, milho, doces, tubérculos pobres em fibra e suco. Isso aqui, tudo que está aí é carboidrato do pior tipo que tem, certo? A farinha de mandioca também? Farinha de mandioca também. Eu não achava que era tão processada assim. Qualquer farinha é processada. Qualquer farinha é amido puro. O que acontece é o seguinte, Noema. Quando você pega, por exemplo, uma batata, certo? A batata é um tubérculo pobre em fibra, tá? Mas quando você pega uma batata, aquele amido, ele está dentro de uma célula. Tem um trabalho para chegar nele. Quando você pega a mandioca, a mesma coisa. Quando você faz a farinha da mandioca, esse amido, a estrutura celular é toda quebrada. Você tem 100% amido de alta absorção. Entendeu? Então você está ingerindo um alimento para o qual nós não fomos preparados. Esses alimentos que eu coloquei aí do lado dos carboidratos refinados que a gente tem que diminuir, são alimentos que eles não deveriam nem existir. Certo? O nosso corpo não está adaptado para comer. A gente resiste porque o nosso corpo é muito adaptável. Vocês conhecem pessoas que fumaram 50 anos, não conhecem? Com certeza vocês já chegaram perto de uma pessoa que diz assim: ah, mas o meu avô, fulano de tal, o meu pai, fumou 50 anos, morreu com 100 anos, morreu com 90 anos. O nosso corpo se adapta, mas se adapta sofrendo. E eu não quero correr o risco de, no futuro, desenvolver diabetes, desenvolver esse tipo de problema. Então, esses alimentos que estão desse lado de cá, os carboidratos refinados, eles não deveriam nem existir. Mas, Henrique, eu estou aqui numa festa, faz 3 meses que eu não como açúcar, e apareceu aqui um docinho. O que é que eu faço? Você tem 2 opções. Você pode comer o docinho ou não comer o docinho. Fácil. Se você comer, vai lhe matar? Não vai. 3 meses que você está tranquilo, que você não tem problema nenhum, não vai lhe matar. Mas se você é que nem eu, que não pode comer um docinho, porque quando come um, sempre vem mais 20 depois, porque não se controla, então minha sugestão é não como. Certo? Porque doce é que nem droga, é viciante. Não sei se vocês são desse jeito. Eu sou assim. Eu sou viciado em doce. Então, doce eu trato que nem o alcoólatra trata o álcool. Eu não como nem um pedaço, porque se eu comer um pedaço, eu sei que eu não vou me controlar. Então, eu prefiro não comer. Cara, eu evito o primeiro pedaço. Dá. Eu parei totalmente. Noemi, eu passei, desses meus 23 anos na Herbalife, eu passei 22 anos e meio tentando comer equilibradamente. E sempre escorregava. Por quê? Porque você lutar contra alguma coisa usando a sua força de vontade
como arma, chega um momento em que você cansa, desiste, não tem jeito, você desiste. E no que você desiste, você acaba comendo. E no que você come, desencadeia todo um processo de culpa, de uma série de outras coisas. Então eu não posso, era assim, eu ia para eu estava em casa, aí a minha sogra faz um bolo de chocolate que você não tem noção. E aí ela fazia um bolo de chocolate, eu dizia assim, vou comer só um pedaço. Mas quando você diz vai comer só um pedaço, lascou. Para mim é assim, eu comia um pedaço, mas daqui a 30 minutos eu comia outro, daqui a comia outro, e acabava o bolo. Então o que foi que eu fiz? Fevereiro desse ano foi um marco para mim. Logo depois do carnaval, eu tirei o doce da minha vida, mas tirei por completo. Só barra de proteína. Barra de proteína pode. Só a barra de proteína, mas mesmo a barra de proteína eu como com moderação. Tá entendendo? Eu não como duas por dia. Nem eu. Só uma. Certo? Porque como eu gosto muito de doce, se eu comer 2 por dia, eu posso... Sabe? É tipo assim, é como se você comesse a barra de proteína e pensasse em drogas mais pesadas. Tá entendendo? Eu quero que uma maconha e pense em usar cocaína, alguma coisa do tipo. Tá? Entendi. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu como no máximo uma barra por dia. Eu faço muito como o Rich Goods falou. Lembra que o Rich Goods falou na palestra dele que a esposa dele costuma pegar uma barra, come metade, depois guarda o pacotinho para comer a outra metade depois? Por isso que eles criaram aquelas barrinhas pequenas. Pronto, eu faço assim, para não ter risco. Certo? Então, assim, muitas pessoas acham e falam que restrição gera compulsão. Eu sou um exemplo vivo de que restrição gera satisfação. Porque, para mim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi parar de comer doce. Essa foi acho que foi a segunda melhor coisa que eu fiz na minha vida. A primeira foi casar com minha esposa. Certo? Essa foi a segunda melhor. Porque eu nunca me senti tão bem na minha vida. E, assim, a Noêmia tem toda a razão. A síndrome de abstinência é cruel. O primeiro mês, para mim, foi muito ruim. Mas hoje, eu consigo estar com uma pessoa, ela comendo um pedaço de bolo e eu não desejar. Mas isso só acontece quando você para. Se você tiver com medo, não, eu tô comendo só um pouquinho. Não tem jeito, você vai desejar aquele... Sempre vai desejar, que nem o vício. Exatamente. Pois. Eu achei que eu comendo de vez em quando um macarrão de mandioca, eu achei que era mais saudável do que o macarrão de farinha branca. 6 por meia dúzia, tu acredita, Noêmia? Ai, que peninha, tão gostoso. Eu vou comer o de pupunha, então. Isso, tem macarrão de pupunha que você pode fazer um pupunha de abobrinha. Se você temperar bem, você nem percebe. Então, vamos lá. O que é que você deve aumentar na sua alimentação? É o lado direito desse slide que vocês estão vendo aí. Carnes, peixe, frango, frutos oleaginosos, que são as castanhas, as nozes, as amêndoas, ovos, leite e derivados. Então, aí você está aumentando a ingestão de proteína. Certo? Muito bem. Agora, o Super Shake da Herbalife, para a gente poder encerrar. Né? Que tem toda essa... Olha só. Shake, com Nutreve, pó de proteína e fiber powder. Você tem aí 25 gramas de proteína. E segundo a Anvisa, essas 25 gramas de proteína de soja te ajudam no controle do colesterol. Tá? E você tem ainda, além desses 25 gramas de proteína, você tem 10 gramas de fibra proveniente dos produtos da Herbalife. São 3 gramas no shake, 3 gramas no Nutreve e 4 gramas no Fiber Powder. 10 gramas de fibra. Isso é uma composição extremamente benéfica para você ter mais saciedade, mais ativação metabólica e construção de músculo. Normalmente eu procuro trabalhar... Henrique, deixa eu só pedir, Fausta. Oi. A Fausta podia botar o microfone no mudo, que eu não estou conseguindo, está interferindo. Era esse chiado que eu estava falando, né? Pode continuar, Henrique. Show de bola. Então, mais saciedade, ativação metabólica e construção de músculo com exercício. Certo? Então, esse é o Super Shake. Eu gosto de começar de fazer o meu desjejum, depois que eu como meus ovos, eu como o shake dessa natureza.
Henrique, você come ovo e shake? É, porque eu não tenho problema com ganho de peso. Certo? Se eu tivesse problema com ganho de peso, eu tomaria só o shake. Mas eu adoro o ovo também. Aí, eu como entre 8 e 10 ovos por dia. Agora vamos para o final. Filosofia que eu gosto de aplicar, tá? Eu gosto de ensinar isso aqui para os meus clientes, eles se divertem. Filosofia 20, 70, 10, 100, 0. Vamos lá. 20% exercício, 70% nutrição. Vixe, não era 20 e 80? É, mas você não pode esquecer disso aqui, ó. Descanso. As pessoas esquecem do descanso. Não há construção muscular sem descanso. Não há vida sem descanso, pessoal. Se você inventar de viver sem descanso, é cruel. Experimenta passar uma noite sem dormir. Existem estudos que mostram que uma noite sem dormir já faz você ficar resistente à insulina. E resistência à insulina é o primeiro passo para diabetes tipo 2. Então, a frase é essa aqui, ó. Estimula na academia, nutre na cozinha e constrói na cama, dormindo. Certo? Para construir na cama tem que ser dormindo, viu, Kilze? Essa é boa. E os outros 100 e 0? O 100 e o 0 tá aqui, ó. 100% atitude, 0% desculpa. Aqui é onde entra o consultor, certo? É onde a gente tem que trabalhar. Vamos abrir para dúvidas, Noêmia? Sim. Ah, deixa eu colocar. Deixa eu... Estimula na academia, nutre na cozinha. E constrói na cama, dormindo. Cozinha. Constrói na cama, dormindo. Ou fazendo nenê, né? Que também constrói, né? Não, fazendo nenê não constrói. Pelo menos no corpo, não. No corpo. Dormindo. Constrói dormindo. Pessoal, essas são as minhas redes sociais, tá? Para quem quiser me acompanhar. E esse que está bem em destaque é meu blog. Tá? Eu comecei a escrever, eu senti a necessidade de escrever porque eu comecei a cursar nutrição na faculdade. Eu não sou formado em nutrição. E como eu comecei a cursar, eu comecei a ver um bocado de coisa errada, sabe? E na medida que eu comecei a ver um bocado de coisa errada, principalmente por questões dogmáticas, as pessoas no meio da nutrição, elas são muito religiosas em relação à nutrição, né? E não pensam fora da caixa. Então eu resolvi, quer saber, eu vou agora fundamentar tudo aquilo que a gente vem estudando, que precisa mudar na nutrição, eu vou fundamentar com pesquisa. E aí eu resolvi começar a escrever esse blog. Então todos os posts que eu escrevo lá, toda segunda-feira, às 5h30 da manhã, eu publico um post, todos com fundamentação, todos são escritos com referência bibliográfica, com tudo bonitinho, para que você possa, mas escrito para o objetivo do público leigo também, para que vocês possam ler e se capacitar. Então, eu espero que se torne aí um repositório de informações. Eu sou muito ativo também no Instagram, eu gravo sempre um vídeo por dia no Instagram, um vídeo por semana no Instagram, e eu boto lá no IGTV, né, que é a parte de vídeos lá do Instagram, e o Twitter é mais para eu retweetar alguns estudos legais que a gente vem fazendo. Né? Então, meu canal no YouTube tem alguns vídeos também, mas a maioria dos vídeos eu coloco no Instagram e no YouTube. Então, se você me acompanha no Instagram, você já vai ter acesso a tudo. E aí, então, toda segunda e quarta tem novidade no meu blog e no Instagram. Que show! Que espetáculo de aula, Henrique! Obrigado, Nossa Senhora! Obrigado. Meu Deus do céu. Nós precisamos marcar uma outra para você dar uma aula só sobre o nosso Beauty Drink. Na hora, vamos marcar, sim. Depois, Kilze, vamos costurar uma aula aí para gente... Na próxima quarta.
A gente ficar fera no Beauty Drink. É isso aí. Na hora. Vamos marcar sim. Pergunta pro pessoal, ver se tem alguma dúvida. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? É só ativar o microfonezinho aí e perguntar. Aproveita, porque já estamos terminando a nossa aula. Então, se você tiver alguma dúvida, pergunte aí. Henrique, o pessoal quer a última frase que você colocou lá. Não, já repetiram. Já respondeu? 3 já itens. lá. Tá. Ok. E agora? Alguém gostaria de perguntar, pessoal? Desativa o microfone, se ficou alguma dúvida. Tudo certo? Então tá ótimo. Nossa, que incrível. O professor, quando não tem nenhuma dúvida, o professor fica preocupado. Né? Eu sei. Porque ou entenderam tudo, o que é muito difícil, ou não entenderam nada. Nada. Não, mas impossível não entender nada com a sua aula, foi fantástica. Nossa, quanta coisa que você tentou aqui ao nosso conhecimento, viu, Henrique? Para ajudar no nosso acompanhamento e nas crenças, né, que a gente traz, e algumas informações que já mudaram, e às vezes a gente fica lá dentro da caixinha e repetindo as mesmas coisas, né? Fantástico. E essa é uma das coisas que eu mais luto, sabe, Noêmia? Sempre ter a mente aberta o suficiente para saber que as coisas mudam e que eu não sei tudo. É verdade. Então, eu tinha muita restrição com esse negócio do regime do intermitente. Aí um dia eu vi no Instagram a sua aula lá. Cara, impressionante. Mudou toda a meu conceito, porque quando algum cliente falava de regime intermitente, eu falava, disso eu não entendo. Eu entendo que a gente precisa comer de 3 horas, blá, 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 blá. Isso, exatamente. Aí mudei depois, né, que eu vi a sua aula lá, falei, ai, Noêmia, para. Agora sim, a gente tem pessoas que vão precisar realmente comer de 3 em 3 horas. Era isso que eu ia ter uma dúvida. Pessoa. Tá entendendo? Porque assim, se você pensar, tem as pessoas que a gente chama na nutrição de os beliscadores. São aquelas pessoas que beliscam de tempos em tempos. Essas pessoas, quando não beliscam, elas desencadeiam processo de compulsão para a refeição seguinte. Essas pessoas eu não posso privar de um lanche. Tá entendendo? Aí entre as nossas barras, entre as nossas sopas e tudo mais. Mas já tem pessoas que, se você disser, tenha seu desjejum às 8, ela aguenta beleza até a hora do almoço. E não fica desesperada para comer, come normal no almoço. Então, por que eu vou dizer para essa pessoa lanchar obrigatoriamente? Sim. Não faz sentido. É verdade. Então, a gente procura sempre fazer essa adequação, né? A pessoa gosta muito de doce, tem que ter barra de proteína no programa dela. Eu tenho um cliente que ele me consome 4 caixas de barra de proteína por mês. E uma por dia, no mínimo. E ele diz assim, Henrique, eu compro 4 caixas de barra de proteína, porque se eu não comprar, eu vou comer chocolate do supermercado. Então, eu prefiro comer a barra de proteína. Ótimo. É verdade. Show de bola. Pessoal, mais alguém gostaria de perguntar? Tudo certo? Então, Henrique, eu queria agradecer profundamente essa sua generosidade, a sua disposição em atender aqui nossa equipe, que a gente tem esse nosso projeto Conexão toda quarta-feira, e a gente está sempre entre nós, milionários, nos revezando, e de vez em quando a gente chama alguém com resultado assim, e você foi maravilhoso, a sua aula é maravilhosa. A gente quer agradecer profundamente e já fica aqui um convite para uma próxima, tá certo? Se você puder nos ajudar aí a desvendar todas as informações sobre o nosso colágeno Verisol, aquelas coisas que o Davi Menezes passou, mas ainda ficou muitas dúvidas, a gente gostaria bastante, tá bom? Bora, vamos combinar assim. Então, quarta-feira. Calma, Kilda, calma! Kilda, depois você amarra aí com ele, tá? Combinado. Tchau, pessoal. Obrigado. Muito obrigada. Gente, uma salva de palmas para o nosso professor incrível. Muito obrigada, viu, Henrique? Obrigada, pessoal, Henrique. Uma boa tarde a todos. Continuem na pegada. Bom trabalho a todo mundo e nos vemos na próxima semana.
Um beijo. Tchau, Henrique. Tchau. Obrigada. Tchau, Kilza. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Sai da reunião.